começando mais um vídeo e hoje, no dia 25 de maio, nós vamos falar um pouquinho sobre adoção. E eu vou dar início aqui, a uma série em que nós vamos falar sobre a adoção, sobre o livro completo da adoção ali no ECA. Vou falar um pouquinho sobre os procedimentos, sobre como dar entrada ali, sobre a parte mais prática da entrada no processo de adoção, a petição inicial, enfim. Mas hoje, especificamente, nós vamos começar a falar sobre os primeiros artigos. Então, é isso. Bom, o Instituto, o processo de adoção é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, desde a vigência da Lei 12.010, de 2009. E um conceito que a gente pode dar para adoção é a inserção de uma pessoa em uma família diversa da sua família natural, em que há a exclusão dos vínculos, de todos os vínculos, com a família natural. Então, uma criança ou um adolescente vai ser inserida em uma família com pessoas estranhas à sua família natural, à sua família biológica, e há totalmente a exclusão dos vínculos jurídicos, no caso, com a sua família natural e biológica. É importante a gente entender que para a Constituição, o princípio base do ECA é a proteção integral à criança. Então, a criança e o adolescente, eles têm direito à convivência familiar e sempre é preferível que essa convivência seja com a família natural, com a família biológica. Então, sempre que possível, as crianças serão mantidas sob guarda, sob cuidados, da sua família natural. Porém, quando isso não é possível, e a gente sabe que muitas vezes não é possível por N motivos, essas crianças serão colocadas em família substituta. Quando a gente fala em família natural, pessoal, pode ser, a gente está falando ali dos pais biológicos, a unidade familiar ali dos pais mesmo, ou a família extensa, que pode ser ali os pais, os avós, os tios, os padrinhos, são aqueles parentes mais próximos em que há um vínculo maior ali, uma ligação afetiva maior. Então, sempre que possível, é melhor deixar as crianças na convivência dessa família, desses parentes mais próximos. Porém, quando não for possível deixar com os pais nem com esses parentes, essa criança será colocada em família substituta. Essa colocação em família substituta pode ser feita de 3 maneiras: guarda, tutela e adoção. Então, hoje nós falaremos da adoção. A doutrina, a jurisprudência e até a legislação mesmo considera a adoção a medida última, Ela vai ser tomada quando não houver realmente nenhuma outra medida possível, porque, como eu disse, o princípio base é a proteção integral à criança. Então, a gente preza sempre por manter o vínculo da criança com seus pais, para aqueles que realmente estavam ali sempre. Muitas vezes não estão, mas a ideia é sempre manter a criança e o adolescente sob guarda, sob cuidado, sob a convivência da sua família natural. Então, a adoção seria a última medida mesmo, até porque ela é irrevogável. Então, é uma medida mais drástica. Então, é importante salientar esse ponto. Mas, quando não tiver nenhuma possibilidade, a criança é colocada para adoção. E quando a gente fala em adoção, o processo e o procedimento são muito burocráticos. Tem toda uma equipe interdisciplinar, para que haja estudos sociais, tanto dos adotantes quanto dos adotados. Sempre que possível, as crianças serão ouvidas. Então, quando os adotandos menores de 12 anos puderem ser ouvidos, já tiver entendimento, saber ali o que está acontecendo, eles serão ouvidos, e obrigatoriamente os maiores de 12 anos serão também ouvidos, certo? Então, como é burocrático, existem algumas regrinhas. Então, vamos agora saber quais são os requisitos para que as pessoas possam adotar alguma criança ou adolescente. Primeira regra: maioridade. Só pode adotar quem for maior de 18 anos. Ponto. Isso é até um avanço, porque antigamente só poderia adotar quem era maior de 50 anos, então foi um grande avanço. A diferença de idade entre o adotando e o adotante é 16 anos, ou seja, se eu for adotar alguém, eu tenho que adotar alguém 16 anos mais novo do que eu.
eu não posso adotar meus irmãos ou não posso adotar os meus descendentes. Isso porque tem várias fraudes previdenciárias, são algumas confusões por conta de herança, enfim, isso a gente pode entrar em outro vídeo se vocês quiserem. Quarta regrinha, a adoção, eu aproveito para acrescentar aqui que a adoção pode ser feita individualmente ou conjuntamente, então eu posso adotar uma criança sozinha ou com meu marido ou companheiro, e se eu for adotar conjuntamente, os adotantes, no caso eu e o meu companheiro ou meu marido, né, nós devemos ser casados civilmente ou devemos ter uma união estável, né, devemos ser comprovado ali uma estabilidade familiar. As pessoas que foram já casadas, né, os ex-casais, ex-companheiros, as pessoas separadas judicialmente, também poderão adotar se houve o estágio de convivência durante ali, o período de convivência do casal e se houver acordo quanto ao regime de convivência e a guarda, né, dos adotandos. E a regra dos adotandos, a única regrinha que a gente tem ali para que a criança possa ser adotada é que na data do pedido ela tenha menos de 18 anos, certo? Existem, claro, as exceções, porque no direito tudo depende, existem algumas regras que são relativizadas, mas isso depende da análise do caso concreto. Vamos falar agora um pouquinho sobre as características do Instituto da Adoção, né? Primeiro, a gente sabe que é um ato solene, porque precisa ali de toda aquela formalidade, de toda a burocracia. É um ato bilateral, porque precisa do adotante e do adotado. Também gera um vínculo de paternidade e filiação, excluindo totalmente o vínculo de paternidade e filiação com a família natural. Então, a família anterior, os pais biológicos serão destituídos do poder familiar, não vão ter mais nenhum direito e mais nenhum dever para com o seu filho. O parentesco formado, né, entre adotante e adotado é o parentesco civil, ou seja, decorre da lei, por força de lei, e será em primeira linha reta, né, ascendente e descendente. E também é um ato irrevogável e personalíssimo. Passando rapidamente pelo procedimento, né, que eu vou entrar nisso em outro vídeo, para que haja o cadastro a habilitação, né, no Cadastro Nacional da Adoção, os interessados precisam passar por um processo de habilitação em que precisará da aprovação, né, do deferimento do juiz, precisar de um parecer da equipe multidisciplinar da Justiça, do Ministério Público, então é bem burocrático, mas vale muito a pena, a adoção é um ato de amor. E é isso, a gente volta a falar desse assunto, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like, qualquer coisa é só me chamar lá no Instagram que eu estou à disposição. Muito obrigada e até o próximo vídeo.